Olá pessoal, em 1585, nem de longe a França poderia ser considerada uma monarquia absolutista, pois o rei ele dividia o poder com a nobreza, com a igreja, assim como com o poder local das cidades. Nessa época, havia uma série de problemas internos, pois a influência dos protestantes praticamente dividia o país. O rei era Henrique III. Bom, Henrique III foi assassinado em 1589, assumindo o trono Henrique IV, que era protestante, mas ele teve que se converter ao catolicismo. Henrique IV teve o mesmo destino do seu antecessor. Foi assassinado. Imagine a confusão da época do reino francês. Bom, quando morreu, o seu filho tinha apenas 9 anos e herdou o trono francês. A França ainda era fraca. Foi apenas no reinado do filho de Henrique IV que a França se tornou um império forte. E essa transformação, amigos, se deveu a uma pessoa, o cardeal Richelieu. Nesse vídeo que foi uma sugestão do André Oliveira, nós iremos tratar da vida e do legado de um dos cardeais mais poderosos da história. Ele certamente foi um dos homens mais poderosos do século XVII, sendo considerado como o arquiteto do absolutismo na França. Pode-se até mesmo dizer que Richelieu chegou a ser mais forte do que o próprio Papa. Então vamos lá. Em 9 de setembro de 1585, nasce em Paris Armand Jean de Plessis, que posteriormente ficaria gravado na história como cardeal Richelieu. Richelieu estudou Direito na Universidade de Paris, onde obteve o grau ainda jovem. Embora tenha sido um ótimo aluno, ele não quis seguir a carreira jurídica, optando pela eclesiástica e tendo sido ordenado sacerdote em 1607. Em 1610, Henrique IV falece e o trono vem a ser ocupado pelo seu filho, que ainda era criança. A mãe, Maria de Médici, assume a regência. O ambicioso Richelieu viu uma janela de oportunidade aberta. Conseguiu se aproximar da regente através do seu amigo, o cardeal Pierre de Bérulle. Em 1616, Richelieu foi nomeado para o conselho da regente Maria de Médici. Essa decisão revelou-se crucial para os destinos da França, uma vez que ele emergiria como um dos conselheiros mais confiáveis da regente e desempenharia um papel instrumental na derrota do partido de oposição. Maria de Médici foi importantíssima como regente durante a menoridade do seu filho, Luís XIII. A sua permanência no poder, entretanto, estendeu-se para além da menoridade, ficando no trono até 1617. E durante esse período, Richelieu solidificou a sua posição como figura proeminente no conselho da regente. A ascensão de Richelieu no cenário político também se evidenciou em sua participação como orador do clero na Assembleia dos Estados de 1614. Sua eloquência e habilidade estratégica o destacaram, preparando o terreno para futuras conquistas políticas. Muito poderoso, não teve dificuldades para ascender ao cardinalato em 1622. Esse marco não apenas fortaleceu a sua posição na igreja, mas também consolidou a sua influência política. Mas o ápice da sua carreira ainda estava por vir. Em 1624, o rei Luís XIII o nomeou primeiro-ministro. Richelieu, agora cardeal e primeiro-ministro, desempenhou um papel central na formulação e execução das políticas do reino. Sua habilidade diplomática e visão estratégica contribuíram significativamente para a estabilidade e o fortalecimento do poder real na França. Sem sombra de dúvidas, o século XVII testemunhou a ascensão de uma figura política notável, que foi o cardeal Richelieu. Como primeiro-ministro, a sua gestão foi marcada por uma série de conquistas que não apenas fortaleceram a monarquia francesa, mas também ampliaram a sua influência na Europa. Richelieu desempenhou um papel crucial na transformação do país em uma potência dominante a partir do momento que ele adotou medidas
que abrangeram desde o fortalecimento militar até reformas políticas e econômicas. Uma das principais contribuições de Richelieu foi o fortalecimento da monarquia francesa, consolidando o poder nas mãos do rei como chefe supremo do governo. Ao reorganizar o sistema de governo, ele estabeleceu uma burocracia eficiente e centralizada, permitindo uma administração mais ágil e coerente. Essa mudança não apenas consolidou o controle real, mas também fortaleceu a coesão interna do país. Para lidar com a oposição interna, Richelieu adotou uma postura firme. Ele reprimiu a ameaça dos huguenotes e dos nobres rebeldes, consolidando a autoridade do governo central. A política externa de Richelieu também desempenhou um papel importante em sua estratégia de fortalecimento da França. Ao apoiar os protestantes na Guerra dos 30 Anos, ele enfraqueceu a Casa dos Habsburgos, principal rival da França na Europa. O seu objetivo era tomar a região francesa da Alsácia, que tinha sido incorporada ao Sacro Império Romano Germânico. Richelieu implementou medidas econômicas orientadas para o capitalismo mercantilista, promovendo o desenvolvimento econômico e a prosperidade do país. Além disso, em conformidade com o Concílio de Trento, reformou o clero francês. A política de Richelieu, entretanto, ela não foi isenta de controvérsias. Ele foi por muitos acusado de suprimir as liberdades e de agir como um verdadeiro ditador. Tais acusações, entretanto, não encontraram muito eco em face das suas políticas terem sido altamente bem-sucedidas, fortalecendo a França. Richelieu enfrentou de maneira eficaz os protestantes e os seus aliados ingleses. Sua disposição em combater os Habsburgos, que eram católicos que governavam a Espanha e os estados austríacos, revelou a sua determinação em garantir a tranquilidade nas fronteiras francesas. O cardeal Richelieu resumiu as suas ideias sobre política externa no livro Testamento Político, que se tornou a leitura preferida do rei Luís XIV e de Napoleão I. Para quem não sabe, Luís XIV fez um reinado grandioso e altamente centralizador, a ponto de ficar conhecido como Rei Sol. O cardeal Richelieu faleceu em Paris em 4 de dezembro de 1642, em face do agravamento de uma combinação de doenças crônicas, como a tuberculose, a gota, úlcera e cálculos renais. Ele foi certamente um dos maiores estadistas do antigo regime e um dos fundadores da política moderna. Ele também promoveu reformas econômicas, administrativas, culturais e religiosas que modernizaram a sociedade francesa e a Igreja Católica como um todo. Sem dúvida alguma, é um exemplo a ser estudado por qualquer um que deseje ser um verdadeiro líder. É isso aí, pessoal. Valeu!